Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Roberto Gomes e este é o canal O Adorador por Excelência. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Não esqueça, faça a tua inscrição, dê o teu joinha e compartilha para que outras pessoas também sejam abençoadas. E assim você está abençoando o canal. Hoje nós vamos examinar a palavra de Deus, que se encontra no livro aos Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 12 ao 14, ou ao 15. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outra modo, também isto Deus esclarecerá. O tema da mensagem: alcançando a perfeição espiritual. Segundo Morris Cerullo, em batalha espiritual. Talvez você fique se perguntando sobre o que fazer para passar da maturidade espiritual à perfeição espiritual de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, expressou o seu forte desejo e o seu esforço na busca da perfeição espiritual. Nesses versículos, ele revelou 4 itens que devemos considerar em nossa luta para alcançar a perfeição espiritual. Primeiro, a sua mente deve estar focada no objetivo. O apóstolo Paulo admitiu que ainda não havia alcançado a perfeição espiritual, mas no versículo 12 declarou que a buscava ou se esforçava para alcançá-la. Ele estabeleceu o objetivo de obter a perfeição espiritual que se tornava possível em Cristo Jesus. 2. Prossiga e persiga o seu objetivo. No versículo 14, o apóstolo Paulo afirmou: prossigo para o alvo. O termo grego traduzido por prosseguir significa perseguir, agilizar com diligência. O apóstolo estava buscando, perseguindo intensamente a perfeição espiritual. Ele empregava nisso todas as suas energias, assim como o atleta olímpico que deseja conquistar a medalha de ouro. 3. Concentre-se no objetivo. O apóstolo Paulo afirmou no versículo 13: uma coisa faço. O apóstolo Paulo estava determinado a não permitir que nada o impedisse de alcançar o seu objetivo para conseguir a perfeição espiritual. Ele permaneceu concentrado no alvo. Não aceitou nenhuma distração. 4. Esqueça o passado. No versículo 13, o apóstolo Paulo afirmou: esquecendo-me das coisas que ficam para trás. O tipo de esquecimento, aquele que se refere ou se referiu, é o desprezo deliberado, a lembrança dos problemas, derrotas e vitórias
passadas. Ele sabia que se olhasse para trás, perderia velocidade na corrida e certamente perderia a disputa. 5. Olhe para o que está à sua frente. O apóstolo Paulo disse ainda, avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, como corredor que se aproxima do último quilômetro da corrida. O apóstolo Paulo canalizou todas as suas energias e olhou para frente, entusiasmado com a expectativa da vitória que o aguarda. Este é o tempo da restauração, determinado por Deus, para que todos prossigam até alcançar a vitória plena em cada área da vida. Você não pode desistir. Prossiga, entrando em um novo território espiritual, em um nível mais elevado de maturidade, sabedoria, compreensão, perfeição e poder. Você conseguiu. Este é o tempo da sua restauração. Se você prosseguir, antes de seguir adiante, o cristão deve estar disposto a lançar fora as correntes do passado. Uma das principais estratégias de Satanás para impedir o nosso progresso é acionar as nossas lembranças. Ele nos faz recordar as ocasiões em que fracassamos para com Deus, as situações em que outros cristãos nos fizeram sofrer e os problemas que nós enfrentamos. Se não estivermos dispostos a abrir mão do sofrimento, do rancor, da atitude crítica e do temor resultante de antigas experiências, ficaremos acorrentados ao passado. No texto em estudo, vemos como foi fundamental a determinação do apóstolo Paulo em esquecer o passado para alcançar a perfeição espiritual e receber o prêmio. Esse esquecimento deu ao apóstolo Paulo o controle total sobre as próprias lembranças. Ele jamais teria alcançado tamanho grau de maturidade espiritual se não tivesse jogado fora as correntes do passado, mantendo todos os pensamentos cativos e submissos à palavra de Deus. Muitas lembranças poderiam ter acorrentado o apóstolo Paulo ao passado. Ele experimentou fracassos, foi responsável pela perseguição da igreja primitiva e por muitas mortes entre os cristãos. Enfrentou lutas, foi açoitado, apedrejado, sofreu naufrágio, ficou sem abrigo, com fome e nudez. 1 Coríntios capítulo 4, 11. Mas também experimentou vitórias. Deus falou com ele na estrada até Damasco. Certa ocasião, ele foi liberto de maneira sobrenatural da prisão. O Senhor o usou para fazer milagres. Todos esses fracassos e todas as batalhas na vida do apóstolo Paulo
poderiam tê-lo mantido preso em pesadas cadeias, impedindo assim de avançar para a vitória. Entretanto, ele não ficou olhando para trás. Após passar por tudo isso, o apóstolo Paulo afirmou que queria esquecer tudo e continuar a exercer a autoridade sobre as próprias lembranças para alcançar o que estava à frente. Ele decidiu não ficar alimentando amargura nem ressentimento pelo sofrimento que experimentara, e aconselhou os seus leitores a esquecerem o passado também e olharem para Jesus, considerando o que ele sofreu. Não deixe vencer pelos combates que tiver de enfrentar. Encare-os como Jesus fez. Satanás usou de todas as artimanhas para impedir que Cristo seguisse para a cruz e conquistasse a vitória. Entretanto, Jesus conhecia o seu inimigo e perseverou, fixou os olhos em seu objetivo, sem olhar para trás. Deus também deseja que lancemos fora o passado, esqueça os fracassos, as batalhas e até mesmo as vitórias. Deixe de lado o rancor, as mágoas e as críticas. Não fique preso à lembrança que o fazem pensar que você continua sobre a ira de Deus. Se você já confessou, já se arrependeu, esqueceu-se de pecados passados, Deus também os apagará da própria mente. Hebreus 8:12. Ele o tornará inteiramente livre do passado. Quando Satanás tentar lembrá-lo de algo que já passou, haja com autoridade em nome de Jesus. Expulse cada pensamento e leve-os submissos à obra final de Cristo no Calvário. Lance fora todas as correntes do passado e tome posse da sua vitória no ciclo da colheita dos últimos dias. Dê um brado de vitória, porque a vitória é tua. Oremos. Senhor Deus, Pai de amor, Deus grande e tremendo, não há Deus como tu, ó Pai. Pois a tua palavra diz que operando Deus, quem impedirá, meu Senhor? Tu és a nossa rocha, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia, meu Pai. E neste momento eu te glorifico, te adoro na beleza da tua santidade, porque não há outro Deus além de ti, meu Pai. Aí está o ensinamento do apóstolo Paulo, meu Deus, apóstolo, mestre, doutor dos gentios, ó Pai. Que o teu povo, a tua igreja, venha aprender, meu Senhor, a olhar somente para frente, ó Pai. Continuar crescendo espiritualmente, a sair da maturidade, chegar à perfeição espiritual. Assim como o teu filho, o apóstolo Paulo, meu Pai, ele olhava somente para frente, a mente dele estava focado no alvo, meu Pai, sempre procurando cumprir o objetivo que era a cruz, ó Pai, e pregar o evangelho, Pai, a missão que tu deste a ele. Que nós venhamos olhar somente para ti, autor e consumador da nossa fé. Que venhamos, Senhor, nos libertar do passado, ó Pai, das lembranças que aprisionam muitos cristãos, meu Pai. Estão na tua presença, na tua casa, mas estão ainda presos ao passado. E o adversário tem encarcerado, ó Pai,
tem colocado prisão através do passado, as lembranças do passado. Mas através deste ensino, meu Pai, é no nome de Jesus, meu Pai, que todos os grilhões do inferno agora sejam arrebentados, as correntes satânicas agora das lembranças do passado caiam por terra agora, Pai. Que haja uma libertação na mente dos teus filhos, ó Pai, e que se coloca de pé quando vincem as lembranças, eles venham se colocar de pé, assumir o poder e autoridade que tu já lhe deste e repreender todas as lembranças amargas do passado e possa continuar combatendo o bom combate. Desperta a tua igreja, liberta do rancor, da mágoa, meu Pai, todos esses sentimentos que aprisionam o teu povo e liberta em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, abençoe a tua família. Que Deus abençoe esta nação e todos os seus governantes. Em o nome de Jesus. Amém.